Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a reflexão de hoje. O versículo está na carta de Judas, capítulo 1, versículo 9, e nos diz: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E no dia de hoje, no nosso episódio de hoje, vamos refletir sobre uma postura que muitas vezes nós adotamos e que é absolutamente equivocada quando a gente avalia essa postura pelos parâmetros do Evangelho. Referimos à postura de condenar, de julgar, de amaldiçoar outras pessoas. E essa é uma conduta que tem se tornado tão frequente que às vezes nós encontramos isso até em alguns poucos ambientes religiosos, que deveriam ser os ambientes de maior vivência do Evangelho do Cristo, às vezes abrem espaço para esse tipo de postura. E quando nós pensamos nisso, às vezes a gente fala para as pessoas que o ato de condenar, de julgar, de amaldiçoar não é adequado porque o Evangelho nos pede que amemos até mesmo os nossos inimigos. E a pessoa responde assim: não, Saulo, mas eu não tenho nada contra fulano. Eu só falo isso em defesa da verdade, em defesa de Deus. E é curioso porque esse tipo de pensamento parte de um raciocínio um pouco equivocado. Um raciocínio de que Deus, que é a verdade, necessita de nós para que nós os defendamos. Imagina, se a gente imaginar que Deus precisa da gente para que a gente o defenda, das suas próprias criaturas, dos seus próprios filhos, ou que a verdade necessita de nós para que nós a defendamos. A verdade pede que nós a vivenciemos, mas a verdade não necessita que ninguém a defenda porque ela é a verdade. Eu costumo comparar essa situação como aquela situação de ter uma criança de 5, 6 anos e aí um adulto ofende o pai, fala alguma coisa mal do pai e a criança começa a tomar as dores e vai lá defender o pai dela. Imaginemos se nós fôssemos pais dessa criança, a gente permitiria que ele tomasse a frente para nos defender de uma outra pessoa? Eu imagino que na grande maioria dos casos a gente não faria isso. A gente iria pedir para a criança mais ou menos assim: olha, meu filho, não, tá bom, entendi, deixa que o papai cuida dessa situação, vai brincar, vai cuidar dos seus afazeres, dos seus brinquedos, deixa que eu cuido dessa situação. E às vezes a gente age exatamente como o filho, que imaginando que o pai não teria condições de se autodefender, a gente vai na defesa da verdade, na defesa de Deus, e a gente esquece que esses elementos não necessitam da nossa defesa. A verdade precisa que nós a vivenciemos e Deus espera que nós façamos a nossa parte. E quando a gente pensa nesse tipo de situação, é interessante porque isso não significa que a gente seja conivente, que a gente seja ingênuo. De forma alguma o Evangelho nos pediria esse tipo de postura. Ele nos pede que nós entendamos o valor das boas obras, daquilo que nós podemos fazer de positivo, porque a atitude de condenar, a atitude de julgar, de amaldiçoar, elas não fazem parte daquilo que vai nos habilitar a um patamar melhor, maior de felicidade. Imaginemos o seguinte: no dia em que a gente chegar do lado de lá, e todos nós vamos chegar do lado de lá, não é bom dar notícia ruim ou pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, seja que horário que você estiver assistindo a reflexão, mas a verdade é que vai chegar o momento em que a gente vai endereçar a outra vida, que a gente vai para a vida maior. E ninguém vai conseguir alcançar o paraíso, uma situação de felicidade, nosso lar, seja qual for a sua visão acerca de um futuro promissor, de um futuro bom do lado de lá da vida, ninguém vai conseguir alcançar aquilo se chegar lá e falar assim: olha, eu tenho acesso a uma condição mais feliz. E alguém vai nos interpelar e falar assim: ok, o que você fez? Eu falo assim: não, eu julguei 121 pessoas, condenei 173, apontei 794 erros. Provavelmente quem está nos interpelando vai virar e perguntar: ok, mas o que de bom você realizou?
para que a gente não caia no equívoco de desperdiçar o nosso tempo, as nossas energias, condenando, amaldiçoando, criticando, que nós deixemos isso para papai resolver. Quando a gente estiver diante de situações que sejam complicadas, lembremos que nós estamos diante de um universo que é criado, conduzido pelo Criador, que espera que nós façamos a nossa parte. Deixamos com Deus a atitude de repreender e de condenar, porque Ele é a infinita justiça e a infinita sabedoria, e muitas vezes nós podemos nos equivocar nessa atitude, seja agindo de maneira inadequada, seja desperdiçando o nosso tempo, que poderia ser empregue nas boas obras. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a reflexão de hoje. O versículo está na carta de Judas, capítulo 1, versículo 9, e nos diz: E, no entanto, o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo, discutindo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar uma sentença injuriosa contra ele, mas limitou-se a dizer: O Senhor te repreenda. Emmanuel intitula o seu comentário Maldição. Em todos os lugares destinados ao esforço da fé, existem pessoas interessadas em fermentar a maldição sobre aqueles que não afinem o entendimento pela craveira de sua compreensão. Quantas horas gastas em perlengas que terminam pelo ódio destruidor? Quantos recursos preciosos desbaratados pelo espírito de discussão azeda, cujo ponto final é o ataque condenatório? O Evangelho, porém, nos ensina a não amaldiçoar nem mesmo os que se arvoram atrevidamente em adversários de Deus. Muitos trabalhadores distribuem energias valiosas em atritos formidando, crentes de que atendem à construção divina. Sem dúvida, a discussão esclarecedora é sempre fonte de luz, mas a polêmica vinagrosa é o processo de inutilização de germens promissores. Essa perigosa atitude é filha de inadvertência ou incompreensão, porque o discípulo deveria saber que haverá sempre um recurso de servir amorosamente de sua parte e sempre um meio de iluminação por parte de Deus. Às vezes, a objurgatória nada mais espera além da confusão e das sombras. Dar silêncio com boas obras é programa excelente que raros aprendizes se recordam de executar. As tentações são inúmeras. Os inimigos do bem rodeiam os continuadores fiéis de Jesus em todos os campos de serviço. Ninguém fuge ao esclarecimento fraternal, à verdade generosa, mas quando se trate de pronunciar palavras definitivas de rompimento ou condenação, recorda o ensinamento de Judas em sua epístola mundial. Quando discutia com o adversário da luz de Deus, o arcanjo Miguel não ousou proferir juízo de maldição e preferiu aguardar a pronúncia divina. Observando isso, não podemos esquecer que ele era arcanjo e nós, simples discípulos em aprendizado. Uma bela página de Emmanuel fazendo um comentário sobre um versículo muito especial da carta de Judas. Esse versículo tem uma história muito interessante pela referência que ele faz e que nos lembra dessa postura de nos afastar da atitude de condenação, de crítica negativa, de julgamento desnecessário, principalmente porque quando nós fazemos isso, às vezes a gente toma o espaço que pertence ao Criador. E o desafio para hoje: terminamos a nossa reflexão com uma proposta de vivenciar, de colocar em prática aquilo que o Evangelho nos ensina. O desafio para a gente hoje vai ser de abrir o espaço para Deus, reduzindo a nossa postura de condenação, de crítica, de julgamento. Se a gente estiver diante de uma possibilidade, seja no confronto, no encontro pessoal, nas redes sociais, de julgar, condenar, criticar, se aquilo não for diz respeito à nossa tarefa, ao nosso trabalho, algo que nos diz respeito, vamos abrir um espaço e deixar que Deus ocupe essa tarefa e vamos empregar esse tempo em coisas mais construtivas. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!